E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Eu tava, bem, como sempre eu estudei, li bastante. Aí eu escrevi uma carta aberta aqui para deixar para vocês. Mas antes de ler essa carta, eu gostaria de ler um texto bíblico, claro, né? O texto bíblico está lá em 2 Timóteo 4:3, que diz assim: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 3. Então virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo já chegou, né? Assim, essa semana eu fiz uma analogia com as pessoas que eu conversei e porque o mundo todo fala de Deus hoje em dia, né? Todo mundo é cristão nesse mundo. E Cristo, ele promete que todo o seu servo verdadeiramente, aquele que defender a palavra de Deus e a fé nele, iria ser perseguido, morto e preso. Mas hoje todo mundo é cristão e não vejo ninguém sendo perseguido. Mas não suportariam a sã doutrina. Aqui o Bíblia Ponto Final, assim como o remanescente no WhatsApp, ele sempre teve a função de encaminhar vocês para a Bíblia. Assim como eu vou para a Bíblia, a missão é levar vocês para a Bíblia, né? Mas a percepção que nós temos é que os ouvidos não estão adequados à sã doutrina. O que é sã doutrina? É a palavra toda, como sempre dizemos aqui. Então, essa semana eu estudei aqui em casa e, para falar a verdade, o diabo é bom no que ele faz. Não é que ele me deu uma desanimada, sabe? Não, não é isso, mas eu vou continuar falando de Deus na minha caminhada, porque eu estou vivo, né? Mas vou ler a carta para vocês aqui, porque já viram o termo de falar assim, que é dar murro em ponta de faca? Murro em ponta de faca. Cristo lá no, como eu já pedi várias vezes para vocês estudarem, se alguém estudou, aleluia por isso, mas o Evangelho de João, ele explica claramente Cristo, as diretrizes, tudo que ele falou, tudo que você quer saber sobre Cristo, o que você tem que fazer, o que você tem que falar, como você tem que se adequar para fazer a vontade de Deus, está escrito no Evangelho de João. O restante é tudo complementar ao Evangelho de João, porque é o próprio Cristo dizendo todas as coisas. O Evangelho de João tem tudo ali. E ele sabia na pregação dele que ele sabia que os irmãos não acreditavam nele, os discípulos não acreditavam nele, e ele pregava, ele se entristecia pelo fato dele estar levando a verdade e as pessoas não acreditarem nele. Ele trouxe a verdade, mas as pessoas não acreditaram nele, ou crucificaram e pegaram o nome dele para fazer dinheiro, para fazer. Isso aí é com cada um também, né? Cada um vai ter. A Bíblia fala que todos nós, eu, você, seu líder religioso, vai comparecer diante do tribunal para dar conta. O detalhe de se dar conta é pelo que fizemos com o corpo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e pelo que a nossa boca falou. Então, Cristo fala na Bíblia, que na palavra dele, que por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós falamos, seremos salvos ou seremos condenados. Então, não é só o ato em si, é aquilo que falei. E o Bíblia sempre teve o intuito de fazer com que vocês pensassem. A grande lance é pensar. Porque hoje em dia o ser humano não pensa mais, né? Hoje existem músicos que não sabem tocar um instrumento, mas eles compõem músicas. Eles falam que são inteligentes, eles usam uma inteligência artificial, eles fazem músicas sem saber tocar um instrumento. Tem outros que escrevem livros sem nunca ter pego na caneta. Então, assim, as habilidades humanas, elas estão sendo deixadas de lado e as pessoas estão ficando empobrecidas, né? Do raciocínio lógico, o ato de pensar, né? Então, eu queria ler para vocês aqui a carta. Eu fiz uma carta aberta aqui. Gostaria de ler para vocês. Eu acabei de fazer, tá até quente aqui no papel. Esse caderno aqui é um caderno de estudo que eu tenho. Aqui tem 60, mas isso aqui é antigo, tá? Aqui tem 60 estudos bíblicos. 60 estudos bíblicos. Tudo que você possa imaginar, e não é estudos bíblicos trazidos de igrejas e doutrinas religiosas, não. São estudos bíblicos que Deus me deu, extraídos da Bíblia. 60. Fora mais de 1.000, quase 1.500 minutos. É isso mesmo? 30 minutos. 30 minutos, acho que é isso mesmo. Quase 2.000 minutos. São 54 vídeos aqui no Bíblia. Remanescente, a gente fez tantas mensagens, tudo de 30 minutos. Então, assim, o Bíblia, ponto final.
E o remanescente está meio cansado de dar murro em ponta de faca. Então, fiz uma carta aberta e vou deixar para vocês aqui, tá certo? Vou ler aqui para vocês na íntegra. Ó, hoje, depois de ler e acompanhar como o mundo está sendo levado ao engano, vejo em mim falhas e sentimento de não ter conseguido alcançar o objetivo central da minha vida, que é de alertar a todos o quanto puder que a tomada de decisões diárias será uma causa da nossa ruína no que diz respeito à salvação da vida eterna. Constrangido estou por não ser digno de possuir maior espírito pela minha indignidade e pecados acumulados. Sou em última instância o pior dentre todos e por minha culpa e somente minha, não alcancei o objetivo central da minha existência, a de, com razão, fé nas escrituras, nas sagradas letras, edificar terreno sólido para que a mensagem chegasse o quanto antes àqueles que cegos não voltariam a ver caso eu não tivesse falado. Ao redor contemplo com um olhar de admiração e muitas vezes raiva e indignação pelo fato de falar e não ser ouvido, e por muitas vezes também não conseguir ouvir. Não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus, mas percebo minha fabilidade, não no que diz respeito ao empenho, mas sim como a luta da carne corrompe o sentido, fazendo-nos presas fáceis. Agora já foi revelado a data para que a besta do mar reine por um tempo novamente. Em 2033, o palco da grande mentira será armado e veremos como espectadores o mundo se ajoelhar e novamente eleger a criatura ao invés do Criador para serem governados. Cumprindo assim as escrituras que diz que todo mundo, língua, raça, tribo, grandes, pequenos, dariam suas vidas ao testemunho fraudulento de Roma. Como evangelista, sentimentos me corroem por dentro, partes de alegria pela certeza do cumprimento profético, partes em tristeza por não ser capaz de ser mais útil à causa da verdade, pois essa verdade se cumprirá. Outra parte de mim agoniza por saber que, de acordo com a palavra, o mundo quase em sua totalidade vai à perdição. A horrível expectação me transtorna ao ver agora os nossos dias o cumprimento exato da palavra de Deus descrita na Bíblia. A união das religiões, a busca humana para reverter o mal que fizera devido à desobediência explícita aos mandamentos de Deus, a mistura de leituras individuais religiosas, esquecendo-se das normas e diretrizes eternas do Criador. O Deus que disse que não veio mudar a lei, sim cumpri-la. O Deus que falou que não veio trazer paz e sim espada. O Deus que ensinou que seríamos ensinados pelo seu Espírito. O Deus que clama ao remanescente a guardar os seus mandamentos e ter a fé nele. Um Deus que chamou os seus seguidores a carregar sua cruz. Um Deus que aguarda a confirmação da morte de mais alguns filhos por amor à Bíblia, e um Deus que deixou em um livro os detalhes do seu inimigo, como ele se vestiria, onde moraria, este mesmo que mudaria os tempos e a lei. Agora esquecido e cantado em samba, forró, rock, aos deleites mundanos, em risadas e piadas. O seu nome nem mesmo mais é pronunciado, Emanuel, Deus conosco. Foi trocado por um papai pecador que mente e engana com um falso batismo, com a adoração a esculturas, ao abandono do sábado de descanso. Esse sentimento vale uma singularidade com Noé, pois se o anjo não houvesse trancado a porta da arca por fora, ele abriria e deixaria entrar seus contemporâneos. A Bíblia, a palavra de Deus, não falha. É exata ao ponto de dizer que sabe quantos fios de cabelos temos na cabeça, que conhece quem acredita nele, que sabe o que a boca vai dizer mesmo antes de a abrirmos. Nossa, a minha mente não suporta tal conhecimento. Dizer de antemão que o mundo iria odiar seus servos e iria persegui-los e matá-los, mas o mundo ficou cego por causa dos líderes religiosos, pastores, padres, papas, homens e mulheres filosofando daquele que lhes permite estar vivos. Que Deus incrível! Vou ao deserto e espero atravessá-lo. E melhor voltar, melhor sair do que quando entrei. Não vou parar de falar, porém agora falarei a um ouvido pronto a ouvir. Um ouvido que queira aprender desse Deus eterno. Tudo que fiz, faço e farei. É unicamente para enaltecer o nome do Criador, o nome do Criador da terra e do céu, do mar e das fontes d'água, que virá nas nuvens do céu para buscar o seu remanescente, o que ouve os seus mandamentos e guarda em sua mente e coração e põe a fé unicamente em Cristo, e não nas instituições religiosas guiadas por demônios a fim de blasfemar o nome de Deus. E digo amém ao Senhor, à Bíblia e aos seus mandamentos. Então, eu vou deixar isso aqui relatado, porque chega um tempo que não dá mais.
Não tenho como falar muita coisa mais, mas eu vou entrar no deserto e eu não sei quanto tempo isso vai demorar. E eu espero que o pouco que falamos, e para quem ouviu, para quem assistiu, possa ter servido de semente, né? E que essa semente possa germinar, ela possa crescer, florescer e dar frutos. É uma mescla de sentimentos, cara. Esquisito. Mas não tem como comparar o desânimo que dá de falar da verdade, porque eu sou um pecador, mas quando Cristo chora, né? E ele fala lá de Jerusalém, ele fala assim, quantas vezes quis eu fazer que nem a galinha, né? Pegar vocês e colocar debaixo das minhas asas, mas vocês não me ouviram. Então, é um sentimento estranho, não tem como explicar não. Mas eu queria deixar isso aqui anotado para que no futuro não tão distante eu pudesse voltar e continuar a obra, né, que Deus pediu para eu fazer. Mas no momento eu vou ao deserto, quero quero estar lá. Deserto na vida espiritual, na vida espiritual é o momento onde que você se coloca só diante de Deus. Então, eu, eu já sou um cara bem desconectado das coisas, das pessoas, assim tal. Se não fosse o evangelho, talvez eu nem iria mais na cidade. Mas eu quero me ausentar, ficar mais recluso, perto de mim, no deserto mesmo, assim como Moisés foi, e continuar estudando. E é um sentimento estranho, não tem como explicar para vocês não. A data aqui foi dada em 2033, não foi eu que dei, não, isso não tá na Bíblia não, tá, gente? Esse acontecimento foi dado aqui uma data em 2033. Os líderes religiosos do mundo, numa decisão comum, eles vão se reunir em Jerusalém e, como eu já disse para vocês em outras vezes, vai ser eleito um líder religioso mundial, né? E a partir desse momento vai haver o selamento. Antes disso, não. Mas a partir desse momento vai haver o selamento. Então, são dois tipos de pessoa. Uns vão ficar do lado da Bíblia e os seus mandamentos, da palavra escrita na Bíblia, tudo que está ali. E outros vão ficar do lado das tradições humanas e dos líderes religiosos. A tristeza dessa carta aberta é saber que o Apocalipse já fala que as pessoas do mundo vão receber a marca da besta, consequentemente os seus nomes já não vão estar mais no livro da vida, então não tem mais salvação para essas pessoas. É uma grande maioria, por isso que a Bíblia trata os últimos como remanescentes, que são aqueles que sobraram. É triste e ao mesmo tempo é uma mescla de sentimentos, porque eu fico feliz porque eu vejo as profecias se cumprindo, porque eu não fico de olho nas coisas do mundo. Eu olho para as coisas do mundo porque elas me confirmam os descritos bíblicos. Eu não fico pensando em coisas do mundo. Então, as coisas do mundo confirmam os descritos da Bíblia. Então, é uma alegria saber que a Bíblia está se cumprindo, porque eu defendo a Bíblia com unhas e dentes. Porém, é muito triste saber que pessoas que eu conheço, ou até mesmo eu, vão ser levadas por um engano, porque eu não posso me colocar. Paulo, os apóstolos, eles tinham uma certeza, né, cara, de que eles estavam salvos, porque eles foram repletos e cheios do Espírito Santo. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo, porque ele me dá o entendimento da palavra e me dá a possibilidade de passar para vocês, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo como eles receberam, pelo fato de ainda continuar sendo um pecador miserável e eu não consigo fazer muito mais pelas pessoas e me falta muito amor, sabe? Essa é uma das grandes falhas que eu tenho. Eu fui criado numa situação bem complexa e dei uma endurecida nesse sentido assim. Mas eu deixo essa mensagem para vocês, que ela possa ficar vai ficar registrado aí, né, para a memória e que no tempo oportuno a gente possa voltar e tem mais pessoas que queiram ouvir da verdade, porque nos dias de hoje a Bíblia fala aqui ali para vocês, 2 Timóteo 3:4, 4:3, se não me engano, que haveria um tempo que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Então, Deus fala, Cristo falou que os seus seguidores iam ser perseguidos, mas ninguém mais acredita nisso porque as pessoas vão atrás de Deus. Cristo, lá nas multiplicação dos pães e dos peixes, ele já havia dito quem são as pessoas do mundo, né?
Ele falou claramente para os discípulos que as pessoas não estavam indo atrás dele pelas coisas que ele falava e ensinava, as pessoas estavam indo atrás dele só porque ele estava dando comida para elas. Isso é triste pra caramba, cara. Saber que as pessoas vão atrás de Deus, vão atrás de Cristo somente por conta das bênçãos materiais. Deus nos abençoou, Deus proverá. Essa cara, tem um tipo de religião nesse mundo aí que subverteu as verdades da Bíblia, tá? E agora eu tava fazendo uma pesquisa um pouco mais acurada aqui. Fui perguntar ali porque a gente usa, né? Tem que usar. Fui perguntar para a inteligência artificial como os apóstolos foram mortos e quem matou os apóstolos. Ah, dizem que eu falo muito de Roma, sabe? Mas o descrito bíblico lá de Daniel, capítulo 7, 8, 12 de Daniel, descreve a estátua de Nabucodonosor e que iriam ser 4 reinos, e depois o último reino seria o reino eterno. O reino eterno, que é a pedra que quebra os pés da estátua. Então seriam 4 reinos. O quarto reino seria o reino de ferro, implacável, que dominaria o mundo, e foi Roma. Aí tava conversando com a minha pequena agora, pequena, então a Bíblia fala lá em Daniel que seriam 4 reinos e depois a pedra ia destruir a pedra das estátuas e aí seria o reino eterno. O reino eterno então não veio ainda. Então quem domina o mundo ainda é Roma. E Roma, com aquele status de... Bem, gente, vocês vão ter que decidir por vocês mesmos. Quando eu sair do deserto, eu espero que vocês estejam mais fortes do que eu estou deixando vocês agora. Fiquem bem, amém.